Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Freudcast, Formação em Psicanálise. Esse é um projeto coordenado pelos psicanalistas Ivan Azevedo e Mônica Monteiro, e hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante, psicossomática. A ideia é tentar descomplicar um pouco, né, essa ligação tão complexa, às vezes meio misteriosa, entre a nossa mente, o que a gente sente, e a saúde do corpo mesmo, de um jeito mais acessível. Exatamente. É um convite mesmo para a gente explorar juntos como aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, pode de fato aparecer no corpo, se manifestar. E a psicanálise, bom, desde os primórdios com Freud, ajudou muito a lançar a luz sobre isso, né? A desafiar aquela ideia de que mente e corpo são coisas separadas. Legal. Então, para começar, assim, essa palavra psicossomático, de onde ela surgiu? Qual é a história por trás disso? Olha, o termo em si, ele é mais antigo. Apareceu lá em 1818 com um médico chamado Reinhoff. Mas foi com Freud, né, lá no finalzinho do século XIX, começo do XX, que essa relação mente-corpo ganhou uma profundidade diferente, principalmente com os estudos dele sobre a histeria. Ele mostrou algo que na época foi chocante, né? Que conflitos psíquicos, coisas lá do inconsciente, podiam gerar sintomas físicos bem reais, tipo paralisias, cegueira, sem nenhuma causa orgânica que a medicina da época conseguisse achar. É a famosa ideia da conversão. Conversão. Entendi. Quer dizer, a mente transformando um conflito interno em algo que aparece no corpo. E a psicossomática, hoje, ela ainda se baseia só nisso? Ou seja, a gente olha para o ser humano como um todo integrado. Biologia, psicologia, o ambiente social, tudo isso influencia a saúde. Então, a psicossomática investiga como esses fatores psicológicos, pensa aí no estresse crônico, ansiedade, um luto que não foi elaborado, sabe? Emoções que a gente nem consegue nomear direito. Como tudo isso pode impactar o corpo. E isso vai desde sintomas que deixam os médicos coçando a cabeça, porque não acham uma causa clara, às vezes chamam de somatoformes, até mesmo influenciar, piorar ou até disparar doenças com lesão física mesmo, sabe? Como a gastrite, certos problemas de pele, talvez até condições autoimunes. Entendi. Faz sentido. Então Freud abriu a porta, mas outros pensadores da psicanálise também contribuíram para a gente entender melhor esse mecanismo, né? Além da conversão. Sim, vários trouxeram peças importantes para esse quebra-cabeça. O Pierre Marty, por exemplo, ele descreveu o que chamou de pensamento operatório. Seria um jeito de funcionar mentalmente muito ligado ao concreto, aos fatos do dia a dia, sabe? Com uma certa dificuldade de fantasiar, de simbolizar as emoções pela palavra. É como se essa via de elaboração pela mente estivesse meio bloqueada. A atenção acaba encontrando outra saída. O corpo? Exato, o corpo acaba sendo essa via. E tem também a Joyce McDougall, que falou da desafetação. Seria um mecanismo de defesa onde sentimentos muito intensos, insuportáveis, são meio que expulsos da consciência. E onde eles vão parar? Acabam se expressando no corpo. É como se o corpo virasse o palco para um drama que a mente não está conseguindo processar pela via simbólica, pela linguagem. Nossa, essa imagem do corpo falando é muito forte. E o estresse, a gente fala tanto de estresse hoje em dia, como ele entra nessa história toda? O estresse é fundamental para entender essa ponte, sabe? Entre o psíquico e o físico. E a fisiologia ajuda a gente a ver isso. Tem o Hans Selye, que descreveu a Síndrome Geral de Adaptação. O corpo reage a um desafio em fases, né? Primeiro o alarme, depois a resistência, e se a pressão não para, vem a exaustão. E antes dele, o Walter Cannon já tinha falado da reação de luta ou fuga. Sim, sim. Nesses momentos, o corpo libera um monte de hormônio, né? Adrenalina, cortisol, para preparar a gente para agir rápido numa emergência. Isso é vital. Só que o problema é quando a gente vive sob tensão emocional o tempo todo. O corpo fica nesse estado de alerta crônico. E isso desgasta, né? Desgasta os órgãos, afeta o sistema imunológico, a digestão. É o preço físico que a gente paga por uma tensão psíquica que se prolonga demais. Faz todo sentido. Isso me lembra muito as pessoas que sofrem com dores crônicas, por exemplo. Muitas vezes fazem 1000 exames, não aparece nada de muito claro. Mas a dor está lá, o sofrimento é real.
A psicossomática tem algo a dizer sobre isso? Com certeza. A dor crônica é um exemplo muito presente na clínica psicossomática. É importante frisar, a dor é 100% real. Não é coisa da cabeça no sentido de ser imaginária, de forma alguma. Mas a intensidade dessa dor, ou por que ela persiste tanto tempo mesmo sem uma causa orgânica óbvia, pode estar muito ligada a fatores emocionais que não foram resolvidos. Ansiedade, depressão, traumas passados, tudo isso pode funcionar como um amplificador da percepção da dor, sabe? Então, a abordagem psicossomática, nesses casos, não vai dizer que a dor não existe, mas vai perguntar: quem é essa pessoa que sente essa dor? O que mais está acontecendo na vida dela? Qual a história por trás desse sintoma persistente? Certo. E, considerando tudo isso, qual seria então a abordagem da psicanálise nesses casos? Não é simplesmente tratar o sintoma físico isolado, imagino? Exatamente. A psicanálise não foca no órgão doente ou no sintoma em si, isoladamente. O foco é na escuta do sujeito. O que essa pessoa tem a dizer sobre a vida dela, sobre os conflitos, os desejos, as perdas. O que, nessa história toda, talvez esteja conectado com esse adoecer. O objetivo é ajudar a pessoa a colocar em palavras aquilo que está se expressando pelo corpo. Tentar transformar essa manifestação física, que às vezes parece não ter sentido nenhum, numa pergunta sobre si mesma. É buscar o significado singular, único, daquele adoecimento para aquela pessoa específica dentro da história dela. Perfeito. Então, para a gente ir amarrando, o recado principal é: mente e corpo não são entidades separadas, né? Somos uma unidade. E talvez ignorar o que a gente sente, o que a gente não consegue elaborar emocionalmente, pode ter um custo físico real. Exatamente. A psicossomática e a psicanálise nos convidam a olhar para essa integração, a nos escutarmos de uma forma mais completa. E fica talvez uma reflexão para todo mundo, né? Que mensagens o nosso próprio corpo pode estar tentando nos enviar? Com aqueles incômodos que não passam, aquelas dores que vão e voltam, aqueles sintomas que não fecham um diagnóstico claro, o que será que não está conseguindo ser dito em palavras? Uma ótima pergunta para a gente levar. E com essa reflexão, a gente encerra esse encontro de hoje. E já deixamos o convite para você continuar acompanhando a nossa série Formação em Psicanálise no próximo Freudcast. Muito obrigado e até lá.